tudo bem? Vamos começar? Vamos. Tranquilo, então. Vamos lá. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Unidade de Serviço da região Nordeste de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo José, sou um adicto em recuperação, limpo das drogas há 13 anos. E aqui comigo, para realizar esse maravilhoso serviço, está a nossa querida companheira, Natasha. Olá, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos. Eu me chamo Natasha, sou uma adicta em recuperação, limpa das drogas há 2 anos e este é mais um episódio da série Conversando com o Dinossauro, que é uma das colunas da nossa revista digital Unidade e Serviço. É isso aí, Natasha. A edição completa da nossa revista e todas as anteriores vocês encontram aí no site de Narcóticos Anônimos, que é na.org.br. Quando você entrar no site, é só clicar lá no botãozinho periódicos e em seguida na revista Unidade e Serviço. Falando em Narcóticos Anônimos, você que está acompanhando aí já o nosso podcast, sabe o que significa Narcóticos Anônimos? Sabe o que é isso? Bom, para quem está escutando pela primeira vez, segue aí a vinheta. NA é uma irmandade ou sociedade sem fins lucrativos de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Somos adictos em recuperação, que nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a nos mantermos limpos. Nosso programa é um conjunto de princípios escritos de uma maneira tão simples que podemos segui-los nas nossas vidas diárias. O mais importante é que eles funcionam. Não somos filiados a nenhuma outra organização. Não temos matrícula nem taxas. Não há compromissos escritos nem promessas a fazer a ninguém. Não estamos ligados a nenhum grupo político, religioso ou policial e, em nenhum momento, estamos sob vigilância. Qualquer pessoa pode juntar-se a nós, independentemente da idade, raça, identidade sexual, crença, religião ou falta de religião. E há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Que maravilha essa irmandade, hein? Olha só, se você tem problema com drogas ou acha que tem problema com drogas, eu convido você a manter aí a sua mente aberta e dar a si mesmo uma oportunidade. Zé, é sempre bom lembrar que qualquer pessoa pode ter acesso a uma reunião de narcóticos anônimos. Se você quiser saber se tem um grupo de NA na sua cidade, anota esses números que eu vou passar agora. Você pode ligar para 132 ou 3003 5222. Repetindo, 132 ou 3003 5222. Você também pode acessar o nosso site na.org.br e encontrar reuniões presenciais e reuniões virtuais de NA. NA também pode ser encontrado no Facebook, Instagram e YouTube. Basta digitar Narcóticos Anônimos em suas redes sociais e você irá encontrar os nossos canais oficiais. Bem lembrado, Natasha. Se encontrar o canal do nosso podcast no YouTube, não esquece de assinar o canal, ativa o sininho para saber quando é que vai haver novos episódios. E se você quiser ler todas as matérias da nossa revista, bom, o link vai estar na descrição desse episódio e você vai encontrar lá todas as nossas edições. Agora sim, vamos lá para mais um episódio na nossa coluna Conversando com Dinossauros. O tema dessa edição é a autonomia, a liberdade com responsabilidade. Nessa coluna, Conversando com Dinossauros, nós procuramos conversar com membros mais antigos da nossa Irmandade, a fim de trocar experiências, voltadas para o tema principal de cada edição da revista. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial para nós. Zé, antes do nosso companheiro se apresentar, eu gostaria de agradecer a ele por ter aceitado o nosso convite, pela boa vontade e serviço em NA.
Muito obrigada por estar aqui conosco, companheiro. E tamo junto. Você gostaria de se Não, apresentar, meu querido? opa, eu que agradeço, gostaria muito, né? Sou Reginaldo, adicto em recuperação. Hoje, 26 anos, 11 meses e 20 dias. A contagem regressiva para 26 anos, né? Mas um pouquinho eu chego lá. Olha aí que maravilha, hein? Eu também, eu chego Reginaldo, lá. que bom ter você aqui conosco. No início dos nossos episódios, nós gostamos de saber como foi que os nossos convidados conseguiram chegar em NA. Então, fala um pouco para a gente de como você chegou em NA. Você ouviu alguém falar sobre NA? Alguém trouxe você até uma reunião? Conta para a gente um Uhum. pouco da sua história. Oh, legal, né? Coisa mais ou menos assim. Eu tinha uma. Chegou um sábado de manhã, já final da história, né? Da chegada. Estava numa confraternização da empresa que eu trabalhava, um dos donos era um tio meu, eu cheguei para ele e falei, cara, não consigo mais, preciso parar, eu não aguento mais, o negócio tá muito difícil, né? Porque nessa semana eu já tinha vivenciado overdose, já tinha parado no hospital, né, já tinha um monte de coisa e estava numa situação muito, muito ruim. Então aí esse tio falou, vou ver o que eu posso fazer por você. Aí ele tinha uma clínica na Praia da Costa, famosa, o nome não convém, mas aí era um conhecido dele, aí não fiz a internação, eu fui lá, mas não fiz a internação, mas aí ele trocou uma ideia. Aí falou, tem um pessoal que sempre vem aqui, né? Até porque o custo era muito alto, não teria como pagar aquilo lá naquele momento. E aí falou, tem um pessoal que sempre vem aqui, que é eu sei que é um programa gratuito, e se você achar que pode ser interessante, eu passo seu telefone para eles e eles vão entrar em contato com você. E aí nisso, isso aí uma terça-feira à tarde, a figura me ligou, falou, tá. Então aí explicou brevemente, perguntou, quer conversar um pouco? Como é que é? Eu falei, ok, assim, né? Acabou que marcamos nessa terça-feira para tomar um café. Foi muito interessante, né? Porque aqueles momentos assim que você ficou aquele inesperado. Porque a pessoa que foi lá era uma pessoa que eu conhecia da Ativa, conhecia toda a história dela, né? Convivi com ela na década de 80, né? E, e essa pessoa ela já estava limpa há uns 2 anos e pouco, né? E foi muito interessante, assim. Caramba, bicho, esse cara. Aí trocamos uma ideia a tarde inteira. Ele acabou falando, ó, tem uma reunião hoje à noite, às 19h30. Se quiser, a gente já sai daqui do café e vai para lá. E foi isso, né? Daí eu já fui direto para a sala, para o grupo Jucutuquara, né? A reunião temática da terça-feira. Essa reunião ainda tem até hoje. E aí cheguei lá, né, cara? A sala não, era muito estranha, né? Porque tinha uns bancão de madeira, não tinha muito. As paredes, a tinta velha, as lâmpadas assim meio, né? E o pessoal, pô, me recebeu e falou, pô, você é a pessoa mais importante aqui hoje, né? Falei, cara, bicho, não era importante para mim já há muito tempo, né? E aquele abraço ali inicial, falou, você é a pessoa mais importante aqui, se você quiser, fica aí, né? Olhei pro quadro, tinha um monte de coisa escrita, estava escrito lá bem grande, álcool é droga. Falei, porra, não poder beber nunca mais. Vocês acham que todo mundo passou pela mesma visão, né? Não sei se foi assim para os outros. E foi interessante, né? Porque eu escutava as pessoas falando, né? Prestei muita atenção assim nos tempos, né? Pô, caramba, não fico ali por uma semana, pô, esses caras tão... Tinha gente lá que já tinha 6 anos, tinha gente lá que tinha 12 anos, né? Aliás, eles ainda estão por aí até hoje, né? Aí eu falei, pô, vou ficar, né? Acabei levantando minha mão naquele dia e tô aí até hoje, né?
27 de julho de 97, né? Estou aí até hoje. Eu mantenho limpo e feliz, né? Hoje eu tenho uma... Dizer que passou, parece que foi ontem, né? O tempo passou, né? Às vezes fala assim, passou que eu nem senti. Pelo contrário, né? Senti pra caramba. Foi muito difícil. Principalmente no início, né? Depois foi aquela dificuldade inicial deixou de existir e começaram a existir outras dificuldades, né? Que é um sinal que a coisa está funcionando. Você deixa de ter aqueles problemas que você chegou para ter novos problemas. E vai assim, né? Vai resolvendo. Vai ser. Essa pessoa que me levou para a sala se tornou meu primeiro padrinho, foi meu padrinho por um bom tempo. Só deixou de ser meu padrinho quando eu comecei a pensar em trabalhar a programação. Aí eu troquei de um padrinho que ele tinha um companheiro com muita experiência em pastas, essas coisas assim, então eu troquei, né? Eu acabei, o outro tinha se tornado muito mais meu amigo do que meu padrinho, né? E a coisa já não estava fluindo para poder fazer um apadrinhamento, como precisava de alguém que não fosse assim amigo, né? Os padrinhos só. Né? Então continuei amigo dele, né? Foi difícil me desvencilhar, chegar lá foi uma exigência do outro, não, você vai lá, faz o desapadrinhamento, agradece, e aí a gente começa essa programação, escrever os papos aí. Né? Legal, Reginaldo, legal, cara. Interessante essa história, né, bicho? E obrigado, né, por ter ficado, cara. Nem Um todo fruto mundo... indireto de HI. Nem tem... Ah, sim, sim. Nem todo mundo tem ficado, né, cara? Mas isso é muito bom. Obrigado aí. Reginaldo, eu acredito que você esteja servindo NA em algum encargo. Então, assim, que cargo que você está servindo hoje, né, cara? Mas, sobretudo, queria que você falasse também como é que foi o seu primeiro encargo, né, na Irmandade? Como é que você chegou no serviço da Irmandade? Como é que foi esse processo? Legal, legal. Eu vou servir desde que eu cheguei, eu estou no serviço, né? O meu padrinho, ele era líder de painel de HI, né? E aí ele mesmo já falou, olha, aqui, contou uma história interessante do cara que chegava, né? Quando eu falei, pô, como é que todo mundo pode participar disso aqui? Ele falou, agora que você levantou o braço, aqui lhe pertence, né? Tua responsabilidade é tomar conta disso daqui também. O que eu posso fazer? Aí vai indo com calma, né? Vou te contar uma história. Tinha um adicto, né, que chegava na sala e encontrava a sala limpa e arrumada, né? E ele sentava lá, reclamava de muitas coisas, não fazia nada, mas a sala sempre estava arrumada e tinha sempre um companheiro que já estava lá, né? Um dia ele, de tanto reclamar, ele resolveu, vou fazer a mudança e vou participar. Né? Nesse dia ele perguntou, pô, como é que faz para servir aqui nesse grupo, que tem umas coisas que eu quero mudar aqui, que eu não sou de acordo. Ele falou, pô, chega aí uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos antes, que eu vou lhe ajudar nisso aí. Aí, pô, o cara, né, como todo chato de NA e tal, chegou, né? Chegou esse tempo, antes, e falou, e aí? E aí, como é que a gente vai começar a servir? Então, ó, tem uma vassoura aqui, tem um pano, vamos dar uma... Primeiro a gente vai lavar esse chão aqui, dar uma geral, que é para a sala ficar limpa, porque tem muita poeira aqui, né? Depois a gente... Mas tem que ser rápido, né? Porque a gente só tem esse tempo até que a reunião tem que começar na hora. Então a gente vai passar um pano aqui, vai lavar, vai arrumar, vai arrumar a sala. Enquanto você faz isso, eu vou lhe fazer o café. Depois, no outro dia, eu lhe ensino a fazer o café. Então, ele nunca imaginou que aquele serviço ali era feito pelos próprios membros de NA. Pequena coisa que você tem que fazer. Você chegou, a sala está arrumada, o café está pronto, é porque alguém chegou ali da Irmandade, algum companheiro, alguma companheira chegou e começou a servir fazendo isso daí. Né? Então, assim, foi o meu serviço, foi isso daí, né? Na época, era arrumar as cadeiras, distribuir os cinzeiros, que naquela época, infelizmente, fumar fazia parte da primeira tradição. Ainda bem que hoje já não é mais assim, né? Às vezes a gente entende as tradições de uma forma errada, né? Da forma como a minha doença quer. E não, você não pode ter na sala aquilo que você quer, você tem que ter o que o programa lhe oferece, pô. Diferente. Bem diferente. Né? E aí, esse foi o
primeiro serviço, né? Arrumar cadeira, distribuir, aprender a fazer café. Já sabia, mas não sabia tanto assim, né? Aprendi novas formas. Depois até comprei Boa, uma boa. cafeteira para mim para poder treinar em casa. Ah, É nada, mano. Treinar a casa aqui para poder servir melhor. E aí foi, legal. eu fui secretário do grupo, fui secretário, André, de voluntário de reunião, e aí, quando eu cheguei tinha pouca reunião, trabalhava pra caramba, e tinha pouco tempo, né, para ir em reunião, abre uma reunião no meio-dia, aí conseguimos abrir reunião no meio-dia a semana inteira, né, foi, foi bem legal, né, cara, isso no serviço você começa a ver que a sua dificuldade não é só sua, tem outros também que convivem com essas mesmas dificuldades. Então, assim, conseguir mais reuniões, tinha outros com a mesma dificuldade de tempo que a minha, então a gente conseguiu aí abrir reunião de segunda a sexta, meio-dia no grupo, né? E aos pouquinhos, assim, é legal quando você se envolve bastante no serviço e você vê, né, o grupo que você chegou mudando, né, também, mudando, se tornando um espaço melhor, né, um espaço, um ambiente melhor. Por quê? Porque é um fruto de um esforço, né, coletivo, um esforço de todos que fazem com que aquilo se torne um ambiente melhor, né, mais agradável para a recuperação fluida. Bacana. Hoje você vai lá, o grupo tem até O grupo, ar-condicionado, cara. por isso que a gente diz que a base de tudo é o grupo, né? É um grupo, tudo começa num grupo. Crescemos, nascemos e aprendemos ali tudo, né? Para começar, né? É RSG desse grupo, né? É importante. Fui também desse grupo aí, depois a área ficou sem secretário e sem alguém naquela época, não tinha ninguém que conhecesse ou trabalhasse bem, pelo menos não na mesa, né? Que tivesse bom conhecimento de informática, que pudesse fazer ata, essas coisas, né? Aí eles conversaram comigo, conversaram com o grupo, né? E eu falei, pô, eu ainda tinha um tempo de encargo para completar. E o vice era até. O vice tinha 4 anos limpo, eu tinha 8, pô, tinha 8, 9 meses limpo, uma coisa assim. E aí o que aconteceu? Eu acabei, em função de ajudar o CSA, deixando, né, o encargo do grupo. O vice assumiu perfeitamente, sem nenhum problema. Já era muito experiente naquilo ali. E indo para a secretaria da área, né? Aí foi, né? Aí fui secretário, tesoureiro, coordenador de mesa, coordenador de IP por muito tempo, né? E nem sei quantas coisas eu servi lá, tesouraria, né? Vários anos. Legal. Então, e aí depois eu acabei me afastando do serviço para poder fazer, né, meu mestrado, meu doutorado. Eu também afastei desse, mudei de estado, né? E para poder fazer isso, acabei então servindo a região Brasil. Sirvo a região Brasil ainda, né? Hoje como tesoureiro, servi vários cargo como coordenador de IP regional, coordenador de RP na transição, né? RP. Fiz precisei trabalhar, né, em conjunto com os outros várias mudanças que eram necessárias, né? Principalmente linha de ajuda, né? A automatização dos processos, né? Alguma sistematização de algumas coisas que o RP precisava, né? Formação dos grupos de trabalho, grupos de serviço. Então, precisei trabalhar fortemente nisso. Hoje o RP segue muito bem e eu sigo na tesouraria fazendo outra coisa, né? Também estou servindo a BNA como coordenador da Convenção Nacional, que vai ser um evento, já fazendo aqui, né? Já? Vai ser um evento fantástico. Quem perder Vai ser. Estamos ansiosos, né? vai ficar 2025, não é triste isso? depois. Em 2025 vai acontecer. 2025, março de 2025. 2025. Março de Provavelmente 2025, é isso segunda aí. semana de março de 2025. Essa data Legal. ainda vai ser Legal. confirmada.
Fica antenado aí, pessoal, para saber essas datas aí, que essa convenção vai ser maravilhosa. Mais uma oportunidade que a comunidade brasileira vai ter Brasileira, pra cara. se juntar e celebrar recuperação, serviço, tudo aquilo que engloba aí a nossa irmandade. Isso. Só Beleza? no Brasil. Vem com os convidados de fora aí também. Nós vamos interagir com a Ó, é. comunidade de Portugal, nós vamos interagir aí com Ah, a comunidade da língua portuguesa, da língua espanhola. Tem uns legal, companheiros cara. também em Nova York, que a gente vai entrar em contato com eles, tentar trazer Muito bom. colocar esses companheiros no circuito de inscrições, né, para eles poderem trazer mais gente de Boa. lá para participar. Então, a ideia é que o evento seja um evento, né, de comemoração, né, da recuperação e um evento memorável, né, uma Legal, confraternização legal. memorável para a nossa comunidade. Muito bom, muito bom. Ah, cara, é por isso que eu sou suspeito para falar de serviço, porque quando eu falo de serviço eu me empolgo, porque o Eu serviço também. dá para a gente possibilidades jamais imagináveis em recuperação, né, cara? Que é isso, nossa, velho. É isso Eu aí. conheci a Pô, Guiana Inglesa, cara. Eu nunca imaginava que olha, eu ia na Guiana, cara. que Foi fazer um legal, serviço de longo alcance lá pelo serviço mundial. Eu acho um negócio muito louco. A gente cara, que voou bacana. de Lettern lá na divisa, né? Ah, Com Roraima num Cessna Caravan, cara. olha Nossa isso, senhora. cara, que coisa Um linda. avião muito louco, monomotor. O bicho subiu assim, cara. Porta Passou aberta, numa floresta. Eu nunca mais eu entro num negócio daquele na minha porta vida, eu não aberta, eu vi quero. as fotos, eu vi essas fotos. Que Cara, legal, cara, aquilo que foi uma legal. coisa muito doida. Nunca imaginei que eu Fantástico, pudesse ter uma emoção tão grande assim em recuperação. fantástico. Foi Ah, fantástico. cara, olha. Que introdução maravilhosa é essa, hein, pessoal? Gente, olha, eu tô sentindo que esse episódio aqui ele vai render muito, né? E agora a gente vai entrar de fato no assunto desse episódio, tá? Vamos falar aí da nossa autonomia, né? Então, para falar da autonomia, a gente vai ter que falar da quarta tradição, não tem para onde correr, né? E a quarta tradição de Narcóticos Anônimos, ela diz o seguinte: cada grupo deve ser autônomo, exceto em assuntos que afetem outros grupos ou NA como um todo. Tá? Mas eu adoro essa tradição. Ela parece que nos dá uma liberdade para ser quem realmente somos e escolher o melhor caminho para cada grupo seguir com o nosso propósito primordial. Mas fala pra gente, Reginaldo, na sua visão, por que os grupos devem ser autônomos e o que isso significa na prática? Pois é, essa é a questão da autonomia, né, dar ao grupo, a nossa pirâmide, a ponta da pirâmide de serviço é o grupo. Né, tudo começa ali no grupo. Né? O serviço, a recuperação, tudo começa ali. Todo mundo começou no grupo, né? Praticamente, de alguma forma começou no grupo. Para mim não foi diferente, tá? Acredito nessas tradições, elas são feitas para nossa convivência. Então, assim, como forma de convivência, você não pode dar a nenhum. Quando eu falar em grupo, assim, entenda assim, não só o grupo de recuperação, mas o grupo, qualquer formação, desde serviço, desde o indivíduo, desde a recuperação começa no grupo. E quando a gente pensa nas tradições, apesar de elas serem uma coisa voltada sempre ao grupo, né? Porque é ali que começa tudo, elas servem para orientar a nossa convivência como agrupamento de adictos, né, como pessoas em recuperação, com as nossas relações, né? Então, qual o problema da quarta tradição? Problema nenhum. A quarta tradição ela dá ao grupo a autonomia para desenvolver aquilo que é a coisa fundamental do grupo, né, que é levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. Então, o grupo tem autonomia de fazer, montar suas reuniões, determinar o seu espaço de reunião, onde será. O grupo tem autonomia
né, de entender qual é o horário, qual o melhor formato para as reuniões. O grupo tem autonomia de gerir seus recursos a partir da sétima tradição, né, de ver como esses recursos vão ser aplicados, né. O grupo ele é responsável, né, os grupos são responsáveis pela estrutura de serviço, toda a estrutura de serviço, não só a estrutura local, a estrutura mundial também é responsabilidade do grupo, todo o serviço, né? Pô, o que alguns entendem, então, é que parece que o grupo manda em tudo. Quando começa esse negócio de, o grupo manda em tudo, né? O grupo pode fazer tudo, então, né, aí vem a segunda parte da quarta tradição, que diz o exceto, assuntos que afetem outros grupos do NA como um todo. Então, o grupo não tem a autonomia, essa autonomia cessa quando ele entende em fazer alguma ação que vai afetar diretamente os outros grupos, ou estrutura de serviço, ou as coisas que, que fogem ao grupo, né? Essa é a parte onde a gente entende que existe uma ideia talvez um pouco distorcida sobre o que é essa autonomia, né? Então, assim, há uma limitação de ação que é quando o grupo deixa de fazer aquilo aquilo vai afetar outros grupos, né? Um grupo que, por exemplo, ele tem uma área de informação, né, na qual ele faz o IP do grupo, né? Se tem um outro grupo que tem na proximidade, é interessante que os dois conversem e definam bem qual é essa área de ação dos dois. Porque assim, o serviço vai ficar bem feito e concentrado nessas duas áreas de ação. Agora, se o grupo que eu sirvo começa a entrar na área de abrangência do outro e fazer divulgação lá e trazer todo mundo para o outro grupo pode começar a ficar a ter uma dificuldade para receber recém-chegados e na sua sétima tradição, né, e coisas desse tipo, né? Então, de uma certa forma, essa autonomia de um grupo está afetando, de algum jeito, a autonomia do outro. Uhum. Para isso daí, né, quando o meu grupo tem uma proposta, tem alguma coisa, e isso de alguma forma afeta os outros grupos, ele não pode tomar mais essa decisão sozinho. Ele encaminha essa decisão dele, né, sob uma forma do que nós gostamos aqui de chamar de moção, ou alguma coisa desse tipo, à apreciação dos outros grupos também. Então, a consciência coletiva passa a ter ação aí. Vamos ver se essa ação, o grupo quer fazer um IP estadual. Bom, não é o propósito dele. Uhum. Fugiu bastante do propósito dele, mas ele vê que isso é importante. Mas se ele for fazer essa ação, ele vai começar além de afetar a comunidade como um todo, porque para fazer uma ação dessa você precisa ter uma preparação para isso, não é de qualquer jeito, vai lá e faz a divulgação. Costuma dar muito errado quando faz assim, né? Não, muito errado, né? Tem que ter um planejamento para isso daí. Então ele submete assim, olha, o grupo vê a necessidade, sente a necessidade de que essa ação faça parte, né, do nosso dos nossos grupos, né? Então ele submete isso aos outros grupos para apreciação. Aí a consciência coletiva, né, que vai discutir sobre o impacto financeiro, como isso vai ser feito, né, como os outros também podem participar, já que afeta os outros, é importante que os outros também participem, né? Então passa a ser uma coisa da consciência coletiva e não uma ação isolada. Que amplia, né? E Amplia a alguns consciência, tomam, né? e aí que tem um problema, né? Porque alguns tomam, mas o grupo é autônomo, o grupo pode fazer o que ele quiser. Não, não pode. Não é assim que funciona. Não pode. Verdade, verdade. Não. Olha, tem umas palavrinhas, assim, umas expressões em NA, ouvi você falando agora e me lembrei disso, que me atrai muito, né? Uma dessas expressões é a liberdade criativa. A gente está falando de Sim. serviço, e aí no livro Funciona, nessa tradição especial, na quarta,
fala um pouco sobre essa expressão, nessa liberdade criativa, e eu fico encantado, porque, embora a gente tenha um propósito, né? E aí você acabou de falar de um modo de fazer isso, deu um exemplo da panfletagem estadual, né? Sim. A gente tem culturas, idiomas diferentes, né? E o que funciona em uma comunidade pode simplesmente não funcionar para outra, Exatamente. né? E esse é mais um motivo para que tenhamos reuniões abertas, reuniões fechadas de estudo, temáticas. A reunião que atrai um membro pode não atrair o outro, né, Zé? Exato. Se a gente está falando de reunião, é exatamente isso também, né? Então, assim, Reginaldo, eu sei que você já vivenciou, né, muita coisa dentro do grupo e dos serviços, mas, assim, em algum grupo, né, essa situação de ver o grupo tendo que mudar o seu formato de reunião ou acrescentar um formato novo, Legal. diferente, né, seja para continuar atraindo ou para alcançar novos membros, né? Aham. Você já vivenciou isso, cara? Já, pô, tem uma experiência legal com isso, né? Ah, É, nesse grupo que eu servi por muito tempo, na minha recuperação, no meu grupo de ingresso, tinha um café que era meio turbulento, né? Porque todo mundo pegava aquilo ali, todo mundo fazia o café, toda hora alguém fazia o café e era uma bagunça danada, né? E aí a gente não sabia muito bem como resolver isso daí. Eu fiz uma viagem de trabalho a um outro estado. E aí fui, a gente viaja, a gente vai na reunião, né? Procura a primeira coisa, você vai, o seu ponto turístico, quando você adicta em recuperação, é saber cadê o grupo para você ir lá fazer a visita, né? Vai conhecer um grupo novo, um monte de com coisa nova. certeza. E aí, né, cheguei cedo, sentei e no momento que a reunião começou, apresentação e tal, o secretário perguntou: alguém se auto-indica para fazer a manutenção? Aí um companheiro, pá, levantou a mão. Aí eu fiquei assim, foi, pô. Aí depois disso daí, o secretário já falou: olha, o companheiro se auto-indicou, só ele vai cuidar da distribuição do café, fazer o café, essas coisas, qualquer coisa, vocês chamam o companheiro e ele vai fazer, e ele leva o café para você, né? E já na sequência ele já pediu, ó, tem alguém que se auto-indica para fazer a abordagem do recém-chegado, o outro já levantou a mão. Pô, legal. Caso alguém chegue, o companheiro vai ser responsável por fazer a abordagem do recém-chegado para que ele se sinta acolhido aqui na reunião. Pá, e a reunião seguiu tranquila, cara. E eu falei, pô, tem que levar essa ideia para minha comunidade. Tem que levar essa ideia para lá, tem que colocar essa ideia lá. Nós levamos essa ideia, foi colocada da mesma forma, né? O membro ele não pode fazer o que ele quer dentro da sala, né? Coloca isso para a consciência coletiva, né? Do grupo, na reunião do grupo, foi colocado isso daí para a consciência coletiva, que também achou interessante a proposta e passou a fazer parte das reuniões. Organizou. Então, assim, era uma cultura de um outro grupo que acabou sendo levada para um grupo bem distante daquele lugar e que ajudou a fazer a diferença naquela comunidade ali. A reunião tornou-se mais organizada. No início, sabe, as pessoas não aceitam muito uma ideia tão nova assim e tal, não era costume, mas aí com o tempo isso passou a ser mais aceito, outros grupos também adotaram essa ideia, acharam interessante, e aí as coisas vão, né, se organizando um pouco mais. Então, a Essa gente é uma experiência. parece que a gente percebe, então, Reginaldo, assim, ao longo do tempo, que essa autonomia, sobretudo, Isso é autonomia do grupo. é Uhum. para tornar o grupo um ambiente melhor, né, Certamente, mais certamente, saudável, né? para que ele cumpra a quinta, né? Ele Legal. cumpra melhor a quinta tradição. O objetivo é tornar o espaço melhor para que a quinta tradição seja cada vez mais forte. Essa é a chave fundamental que o grupo tem que fazer, é isso. Ai, Reginaldo, muito obrigada por essa resposta. Agora que ficou mais claro essa questão da autonomia do grupo
Então, a partir do que você falou, podemos dizer que os grupos também podem e devem escolher o tipo e o formato de reunião que acharem melhor em suas comunidades, não é isso? Até o Então, local onde ele aproveita. vai, até o local. Se o local é, por exemplo, uma sala virtual, ou se o local é uma sala física, isso é decisão do grupo. O Boa. grupo tem essa Sim, autonomia. Isso é um exemplo do que é autonomia, né? E deve ser respeitada, claro. sim, com certeza. Mas fala pra gente qual é o tipo de reunião que você mais gosta de participar? Aqui Opa, tá boa. aberta. Eu vou. Não tem essa. Ah, Eu já fui, boa cara, resposta. cara, já fui a cada formato diferente de reunião. Esses dias daí teve uma reunião em Brasília e já era um grupo que tinha adotado um modelo de reunião de um grupo que estava muito distante, né? Que tinha um momento entre uma partida e outra, os caras ficavam em silêncio por um tempo para favorecer a meditação pessoal. Pô, achei aquilo ali fantástico, né? Apesar de ter o silêncio durante esse minuto ou dois, né? Foram um pouco perturbadores, eu acho, para mim. É que eu não estava acostumado, né? Ah, Mas eu sim. achei o formato bastante interessante, achei bastante curioso, assim, diferente. A autonomia do grupo, montar que não fere nada, é um espaço entre para que os membros que tiveram um dia aí, né, turbulento, serviços, possam até, né, ir serenando assim o seu interior, né, e sair da reunião bem mais tranquilos do que chegaram lá. Isso é ação criativa, isso é uma boa ação criativa, né, é, e que estava favorecendo aquela comunidade, estava atingindo muito bem a necessidade daquela comunidade, daquele grupo ali, né? Maravilha. Pessoal, eu acho que falamos bastante sobre a autonomia do grupo, mas a quarta tradição tem uma segunda parte que fala sobre, entre aspas, a exceção que existe na autonomia do grupo ou na quarta tradição. Eu acho que o Reginaldo até falou um pouco sobre isso na Sim, primeira resposta, né? Então, a liberdade só existe com responsabilidade, né? exatamente. A primeira coisa que a gente aprende, a gente chega em NA e o primeiro fala, olha, você não está sob vigilância aqui, cara. Aí eu falei, "Ixi, será mesmo? Né? Nem os fofoqueiros estão me vigiando. É, aí o fofoqueiro continua vigiando, mas aí é uma questão pessoal de cada um, né? Eu, assim, olha, você é responsável pela sua própria recuperação. Ninguém vai fazer isso por você, né? Essa parte de responsabilidade, isso é uma primeira coisa que a gente aprende. Geralmente é muito, né? A gente chega em NA, não tinha muita responsabilidade com nada, não tinha muita seriedade, né? Aprendi essas coisas em recuperação, né? Responsabilidade, seriedade, né? Fazer a coisa faz certo, porque o certo é o que tem que ser feito, né? Muito disso eu tive que aprender em recuperação. Eu não sei como é que foi para os outros, mas para mim foi assim. Bacana, velho. Eu falei sobre isso, né? Porque no final da quarta tradição, no texto básico, ele fala que essa tradição já foi utilizada para justificar a violação das tradições. E aí vem a minha Exatamente. questão, né? A primeira Reginaldo, também é a primeira utiliza aquela interpretação pessoal para o benefício da doença, né? Só se for o exemplo, olha, o grupo é autônomo, o grupo que eu cheguei podia fumar dentro da sala, era autonomia do grupo liberar fumar dentro da sala. E a justificativa disso era a primeira tradição, bem-estar deve ir. É até engraçado. O bem-estar que deve ser privilegiado. Porra, cigarro. Às vezes eu chegava lá, vai passar o café, bicho, acendia uns 8, 12 cigarros ao mesmo tempo. A sala ficava fedendo. nossa, E era um espaço que sim, pertencia, que a gente aluga esse espaço pertence à comunidade da é igreja verdade. lá, é um espaço, né, que tem várias coisas diferentes, ali tem coisa de idoso, ali tem o pessoal do grupo de Eucaristia, tem o pessoal de não sei o que, tem vários grupos diferentes ali que se reúnem naquele espaço. Imagine um outro grupo, então, tendo que enfrentar o cheiro de cigarro que ficava ali.
toda vez que a gente tentava alterar isso daí, né? Quando eu fumava, eu já não achava isso legal. Então, eu parei de fumar 2 anos depois que eu entrei em recuperação, porque eu descobri no quarto passo que fazia parte dos meus defeitos de caráter, o cigarro. Então, eu tive que abrir mão. Isso foi fácil até. 2 semanas de aborrecimento para mim, pessoal, depois eu nem lembrava mais, eu estava de boa. Segui usando só por hoje. Aí eu não fumo e acabou, estou até hoje, né? Não fumo mais. E toda vez que a gente tentava colocar isso aí na reunião para fazer alteração, para que não se fumasse dentro da sala, nossa, os fumantes ficavam, pá, levantava a mão, é a primeira tradição, autonomia do grupo, né? Então justifica, utiliza-se, a doença utiliza dos princípios espirituais de Narcóticos Anônimos para se beneficiar também. Né? Quem tem que estar atento, né? A consciência coletiva deve estar atento, o membro deve estar atento e separar, né, o que é a doença do que não é a doença. Aquele folheto, uma outra perspectiva, é muito bom quando ele fala sobre isso daí. É um folheto que a gente tem que separar o que é doença e o que não é doença, e usar os nossos princípios em prol de uma insanidade, porque é insanidade, né? É parte da doença, e a doença vai fazer valer disso para te levar de volta ao uso. Agora eu entendi quando você estava falando que o cigarro fazia parte da primeira tradição. Era isso, né? Insanidade total. Que louco. Só parou quando a comunidade chegou lá e falou, ó, não tem como. Isso, alguém de fora chegou da comunidade, né, que era responsável pelo espaço, falou de uma forma muito boa pro pessoal. Nós, ó, conversamos aqui na nossa comunidade e entendemos que o cigarro é incompatível. Olha o que os caras falaram: o cigarro é incompatível com a atividade que vocês exercem aqui de recuperação. É incompatível, vocês não veem isso. A decisão que nós tomamos é proibir o uso de cigarro aqui dentro da nossa comunidade. E vocês podem se adaptar ou vocês podem procurar um outro lugar para ficar. Aí não teve como, né? Aí a comunidade aí teve que... Houve uma chiadeira, mas o grupo é autônomo, mas continua fumando aqui, vai ver se vocês não botam a gente para fora. E aí então cessou-se fumar dentro do grupo. Agora precisou de chegar a isso daí, né? Às vezes o cara precisa chegar a uma recaída para ele entender que o processo de recuperação dele está defeituoso, que lhe falta o primeiro passo. Sim. Por exemplo. Né? O grupo, às vezes, ele precisa chegar num ponto de entender, de ser despejado de um espaço muito bom para ele entender que a atividade que ele estava exercendo ali é incompatível com a convivência em comunidade. Olha aí. Né? E quando ele percebe isso, já é tarde demais. Ele estava quebrando todas as tradições. É o grupo de fofoca, né, que fica na porta do grupo. Na porta do grupo, a única coisa que presta ali é a placa, porque diz do horário, o telefone da linha de ajuda, né, o nome do grupo. A única coisa que presta na calçada ali é a placa do grupo, porque o resto que acontece ali, nada lhe presta. O lugar de reunião é dentro da sala, é sentar lá, né? É 1h30 ou 2 horas, depende da comunidade. O tempo de reunião também é uma autonomia do grupo, né? Mas esse tempo que tem aí, cara, é para você chegar lá, sentar e falar só um pouquinho de tempo e escutar a reunião inteira, porque é assim que se faz o processo de recuperação, pô, escutando. As pessoas não querem escutar. Mas, Reginaldo, assim, aprofundando um pouco mais, assim, no que você falou, como saber quando um grupo está usando essa autonomia para violar as tradições ou afetar outro grupo INA como um todo? Porque, pois pelo que eu entendi, né, os nossos conceitos sempre falam assim, da voz do tolo, né? Você tem que, às vezes, ouvir aquilo que você não quer ouvir, né? Já é um bom começo, né? Muita gente chegou lá, muitos companheiros chegaram, gente, vamos parar de fumar aqui dentro, mas assim, ninguém queria, né? Porque naquele contexto ali, entendia-se que fumar era parte da primeira tradição, né? Às vezes, assim, é difícil, né? Mas o grupo, ele deve, de tempo em tempo, fazer o seu inventário, né? Uma espécie de quarto passo do grupo, para saber, né, quais são as coisas que estão acontecendo, que estão sendo boas para a comunidade, que não estão sendo boas para a comunidade. O livreto, né, os guias de serviço costumam falar sobre isso, né? De tempo em tempo, o grupo se reunir e fazer um levantamento de como, o que está acontecendo ali, se o grupo está sendo efetivo, uma tradição, né, se ele está fazendo IP local,
se ele pede ajuda, né, ao comitê de serviço de área, se ele repassa, cumpre a sétima tradição, repassando o excedente. Tem grupo que tem sacolas formidáveis dentro do grupo, que não gera nada. Nossa função não é levar o dinheiro para o banco, é levar a mensagem com dinheiro. Dinheiro, qual é a reserva prudente? 3 meses de aluguel, uma reserva prudente, e o restante, sei lá, os 30 mil reais que o grupo tem de grupo lá, né, por exemplo, né, podia ir para a área e ser aplicado em serviço para beneficiar toda a comunidade. É isso. Né? Um volume de dinheiro assim não é reserva prudente. Então, o aluguel paga 2 cestas básicas, às vezes, para a comunidade, 3 cestas básicas, né? Ou alguma coisa desse tipo, contribui simbolicamente muitas vezes, né? Ou contribui financeiramente às vezes, ao grupo que aluga o seu próprio espaço e paga um aluguel mensal, né? Mas arrecada muito além disso daí, né? Por que segurar esse dinheiro todo dentro do caixa? Isso é autonomia do grupo ou isso é doença, né? Simplesmente isso é uma coisa que a comunidade ela tem que parar, né? E repensar. Será que a gente precisa manter todo esse dinheiro aqui? Porque o final de manter muito dinheiro assim é a doença se favorecer. Alguém quebra o armário, destrói o armário, leva a sacola e vai usar. Aí os caras ficam assim, vou quebrar esse cara de porrada, eu vou matar quando ele voltar aqui, né? Qual foi a culpa? Da consciência coletiva. A consciência coletiva às vezes erra nas suas decisões, por não parar para pensar sobre qual é a consequência de uma determinada ação a longo prazo. Vamos nesse negócio de dinheiro, é outra coisa. Tem sempre aquele grupo, tem que dar oportunidade mesmo. Tem, claro que tem, né? Tem muita coisa que o recém-chegado deve fazer dentro do grupo que vai ser benéfico para a recuperação dele, né? Agora, eu não sei se um cara com 30 dias deve servir como tesoureiro do grupo. Porra, ficar com a chave do grupo, hein? Para abrir o grupo, com tudo lá dentro. Tesoureiro do grupo, cara. Eu já não, deixa o cara que quer servir. E assim, aí bota um cara com 30 dias limpo para tomar conta do dinheiro. Aí o menino, coitado, vai lá e recai. Quem que errou? Foi ele? Né? A consciência coletiva falhou gravemente em colocar, né, em colocar em risco a recuperação daquele companheiro, deixando um serviço, né, de que algum membro antigo, preguiçoso, que deveria estar fazendo aquilo ali, não está fazendo. Aí botou um recém-chegado porque era conveniente para ele, né, ficar lá, né, de bonitão, né, sentado na cadeira vendo o outro se matando para fazer um serviço que ele deveria estar fazendo ali também, ajudando, porque ele também é parte daquilo ali, ele também tem que fazer aquilo ali, não é empurrar em cima do outro, principalmente apadrinhar e passar a experiência dele que salvou a vida dele para o outro mais novo, para poder preparar esse mais novo para poder seguir dali adiante. Muitas vezes, não é isso, cara. Esse papo aqui que a gente tá tendo agora, bicho, me fez lembrar de uma coisa, né? Embora eu acho que não seja tão frequente assim, mas dentro das estruturas de serviço, dos eventos, a gente também está sujeito a lidar com autonomia e responsabilidade. Todo momento, Assim, na verdade foi algo que eu lembrei aqui, né? Muitas vezes parece que existe uma certa confusão dentro dos subcomitês, dos comitês, dos grupos, né? Eu tenho a impressão que às vezes a gente confunde autonomia com liberdade para fazer qualquer coisa que eu acho certo. Então, assim, a pergunta seria, dentro dos comitês, subcomitês, qual é a diferença, cara, entre ser autônomo, né, ter autonomia e ter liberdade para fazer o que eu achar necessário, né? Sem que essa decisão, né, ou execução do serviço passe por qualquer outra consciência. Legal. A não ser do próprio subcomitê. Não, beleza. É a gente que decide. Entendi. Tem um exemplo muito bom nisso, né? Virou o termo da mesa, o novo tesoureiro, junto com a mesa, propõe um plano orçamentário. Né? Tá. Então, o plano orçamentário, a mesa tem autonomia de propor esse plano orçamentário, né? Ela não tem autonomia nesse momento em executar isso, ela submete isso à consciência coletiva, isso vai para os grupos dão um ok, então, beleza, isso aí é um plano realista e a gente consegue dar conta. Então isso volta, e aí
passa aí o tesoureiro e a mesa dentro daquele plano orçamentário, dentro daquelas quantias estabelecidas ali, ele tem autonomia de tocar o serviço com aquilo ali. Já foi dada essa autonomia pelos grupos. Já foi dada essa ó, você não precisa ficar consultando aqui para gastar R$ 10 para comprar um folheto, você não precisa aqui para fazer um trabalho de gráfica que está dentro, cujo custo disso está dentro do que já foi orçado. Agora a mesa inventa, não, nós vamos fazer aí uma divulgação que vai gastar 3 vezes aquilo que está no plano orçamentário. Ela ainda tem autonomia? Não, e a autonomia dela acabou, cara. Não pode fazer isso. Entendi. Se ela fizer, cara, o que a estrutura de serviço pode fazer é a destituição pelo mau uso dos recursos. É imediato, assim, não é nada. Então, a gente vai estar com uma moção pedindo a destituição, porque você deixou de cumprir aquilo que foi decisão conjunta. Então, assim, a autonomia, ela vai, assim, a autonomia em Narcóticos Anônimos, ela segue o que a consciência coletiva determinou para que seja feito. Isso aqui eu não posso fazer aquilo que eu quero, eu tenho que fazer aquilo que é oferecido ali. Senão é uma bagunça total. Se cada um achar, eu tenho autonomia, eu vou fazer o que eu quiser aqui dentro do grupo, né? Sentar no chão, mijar no canto da parede ali, eu vou ficar na fofoca no grupo, vou pegar as recém-chegadas, sei lá. Mas a autonomia vai dando essas coisas aí. Vou criar o meu próprio texto básico, sei lá. E todo mundo vai ter que ler a Bíblia agora dentro da sala. Por quê? Porque eu quero, porque isso é de acordo com a minha religião. Então, isso aí já é autonomia, isso aí já acabou, né? Isso aí já virou bagunça há muito tempo. Então, a consciência coletiva é o meio de manifestação desse tal poder superior. Né? A consciência coletiva é onde a gente permite, convida esse poder superior a guiar as nossas tomadas de decisão, justamente para que a gente não transforme decisões em insanidade. Quando você deixa de convidar esse poder superior a se manifestar nos seus processos de tomada de decisão, né, na participação do coletivo, né, nessa consciência maior que vai fazer com que aquele todo ali funcione muito bem, né, você deixa de seguir a consciência coletiva e você começa a fazer a mesma coisa que a gente fazia antes de chegar, né, no processo de recuperação. Né? Eu faço o que eu quero da minha vida, do jeito que eu quero e como eu quero. Aí deixou de ser, voltou a ser aquilo que você era antes de chegar ao programa. Com certeza não é isso que nós queremos, não é isso que é o melhor para a Narcóticos. A gente faz o que é melhor para a nossa recuperação, o que é melhor para a comunidade, e melhor, aqui a gente aprende a crescer em unidade, crescer em conjunto. A individualidade aqui, na ação criativa, às vezes, né, ela é boa, o cara tem uma ação individual, tem um prejuízo pô, eu acho que aqui uma ação criativa, que isso aqui vai dar certo, beleza, se ele vê que isso é uma coisa boa e vai dar certo, submete à consciência coletiva, né, vê se isso daí é algo que realmente vai trazer um benefício a todos. De repente eu quero botar 3 ar-condicionados dentro do grupo, porque aqui o verão é severo, né? E vai ser bom para todo mundo, mas o grupo não tem dinheiro para bancar a luz, não vai ter dinheiro para bancar isso daí. Paciência, a ideia é maravilhosa, vai dar bem, está claro, mas a gente não pode fazer isso agora. Pode, eu vou dar, não pode. Mas eu quero dar as 3 ar-condicionados porque eu tenho dinheiro e posso. Mas não pode, cara. Não pode, não é assim que funciona. Você põe o dinheiro na sacola. E aí, a partir do dinheiro na sacola, a gente vai em conjunto decidir o que vai ser feito, o que é melhor para ser feito com aquele recurso ali. Não é o que eu quero, é o que é melhor para o grupo. Entendi. Né? Eu já vi bastante coisa sendo feita em nome das tradições, né? E pelo adicto que ainda sofre, para justificar uma atitude ou tomada de decisão que prejudicou nossos grupos, serviço e até os nossos membros. É uma pena essas coisas. Né? Eu já tive essa oportunidade também, Natasha. Infelizmente, já tive a oportunidade de ver isso, mas também já vi os nossos grupos e comitês crescerem e amadurecerem por ter aprendido uma lição por conta disso também. Né? Eu não tenho dúvidas, Todos podemos crescer com os nossos erros e aprender com o erro do outro. Mas eu fiquei pensando aqui,
Reginaldo, como membro de um grupo, diante de uma situação dessas, onde fica claro para mim a quebra de uma tradição ou que a decisão do grupo pode afetar outros grupos ou NA como um todo, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Reclamar é um começo, né, Zé? Né? E participar das reuniões de serviço é um bom começo. Participar e ser a voz do não. Muitas vezes é desagradável, às vezes em recuperação para agradar o outro. Mas a gente Sim, precisa ser a voz do não. Tem que ser a voz do não. Tem que chegar lá e falar: olha, não, isso não vai dar certo. Não, pô, não vai comprar três ar-condicionado, tá doido? Como é que vai pagar isso aí? Quanto que tem em caixa aí? Tem tanto? E aí, como é que você quer pagar a luz disso daí? Vocês já pensaram nisso? Isso é uma forma consciente de dizer o não, né? Diferente, por exemplo, seu cabeça dura, né? Esse é o do contra. Do contra, a consciência coletiva, né? O que é o caminho contrário também. A consciência coletiva tem uma tomada de decisão que ela é boa, ela vai beneficiar o grupo, mas ela não pertence à decisão daquele do contra, né? O do contra, ele tem o seu próprio grupo de recém-chegados, de afiliados, né? Na qual ele, quando ele é contra uma coisa, ele movimenta esse grupo aí para ir lá e votar contra aquilo ali. Não importa se é bom ou ruim, mas não é a vontade dele. Então ele vai lá, junta aquilo, lota a reunião de serviço, né? E muda uma decisão, destitui, faz e vota em sanidades e passa. Ainda bem que uma assembleia é soberana a outra, porque, né, deixe passar um tempo, depois o grupo pode voltar às decisões, né, mal tomadas, né, tanto por uhum, uma situação ou outra, né, ou até mesmo por um erro de julgamento, né, às vezes o grupo toma uma ação consciente de que aquilo vai ser uma boa coisa, mas daqui a um tempo entende que não deu o efeito esperado, que aquilo não piorou a situação, ele vai manter aquilo? Não. Pode ir novamente na reunião de serviço e explicar os fatos e propor uma mudança. Não, vamos ter que dar um passo atrás, porque isso aqui nós não estamos conseguindo dessa forma. Mas é todo um processo. A reunião de serviço ela é fundamental para isso. Tem uns o pessoal não gosta, ele gosta muito de na reunião de recuperação, falar lá seus 10 minutos, ficar na porta da sala. Isso daí não falta gente para fazer isso daí. Né? O que falta é aquele que vai ficar lá para poder arrumar a sala, para poder fazer parte, né, de fato daquilo, do processo de tomar decisão. muito bom. Vamos manter a mente aberta e fazer a Mente nossa parte, aberta. né? Afinal, a literatura de NA, ela diz que podemos discordar sem ser desagradáveis, não é isso? Desagradável, exatamente. E sempre que eu ainda tenho uma outra oportunidade, chama-se apadrinhamento. Sempre que eu tiver dúvida se a minha ação ou se aquilo que eu estou tentando propor vai ser o bom ou não, eu posso conversar com meu padrinho, com minha madrinha, eu posso conversar com outros companheiros antes de tomar essa decisão. Se eu tenho dúvidas se uma ação minha vai resultar em um problema daqui em diante, que tal procurar o padre e a madrinha para conversar sobre isso? É bom, faz parte do programa também. Muito legal. Zé, eu acho que o nosso tempo já está acabando. Pô, então, cara, é uma pena, né? Eu toda vez eu bato o pé com esse negócio de tempo. Eu acho que na próxima reunião eu vou lá encher o saco lá do nosso coordenador para ele aumentar o nosso Apadrinhamento tempo. antes. Aí você tem meu endosso, Zé. Você tem o meu endosso. Bom, É isso aí. vamos lá para o nosso bate-bola, então? Bora Reginaldo, lá. eu vou falar uma pequena lista de palavras e gostaria que você nos falasse a primeira coisa que passa na sua cabeça. Pode ser outra palavra ou uma frase curta, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. A primeira é liberdade. Pô, liberdade e responsabilidade. Imediatamente. Não adianta E ter responsabilidade responsabilidade. sem liberdade. E responsabilidade. Responsabilidade, lá, cuidado pessoal, é isso. Unidade. Unidade eu gosto, né? Eu penso na palavra do coletivo, né? Melhor para nós.
Serviço. Serviço, força, Recuperação. uma vida melhor, Autonomia. responsabilidade, Tradições. tradições, convivência, Anonimato. fundamental. Mente aberta. Pensa sempre em deixar de ser cabeça dura. E a última, o amor. Amor, NA, é nóis. É. Ah, boa, boa. Cara, que bate-bola fantástico, hein? Bom, como eu falei, né, bicho? Eu implico com o tempo, mas, enfim, esse momento aqui dos episódios, esse finalzinho aqui, ele é sempre um que deixa o coração da gente mais aquecidinho. Bom, então, antes de finalizar, né, eu lembrei aqui que eu queria deixar para vocês aí a mensagem de um dos parágrafos da nossa quarta tradição, né, que está no livro Funciona. E ele diz assim: o amor é o princípio que nos orienta para enxergarmos NA como um todo maior. Isso impacta nossa responsabilidade como grupo autônomos, nos grupos autônomos. As decisões autônomas dos nossos grupos, baseadas em nosso amor por NA, irão fortalecer nossos esforços de servir a outros. O amor encoraja a estender a mão para outros membros e para outros grupos, encontrando maneiras de colaborar com eles em levar a mensagem de recuperação. Ou seja, é o princípio do amor, mais uma vez, nos orientando em nossas decisões e recuperação. É isso aí. Reginaldo, em nome do Subcomitê de Unidade de Serviço aqui da região Nordeste, eu queria te agradecer mais uma vez, cara, pela tua boa vontade, pelo seu serviço em NA. Então, irmão, muito obrigado, cara. Tamo junto, cara. Eu que agradeço a oportunidade maravilhosa aí, começar essa manhã aí tão bem aí conversando com vocês. A minha felicidade. Uau. Já ganhei meu dia já. Tamo junto. Já, tamo junto. É Eu isso também aí. agradeço por você ter aceitado o nosso convite, Reginaldo. Nós gostaríamos de ouvir mais algumas palavras antes de encerrar este episódio, se assim você desejar. E muito obrigada novamente. A palavra está com você. Eu só tenho a agradecer, né? Assim, NA salvou a minha vida, né? Então, assim, quando eu cheguei, disseram, você é parte disso daqui, a terceira tradição diz, você é parte disso daqui, e é responsabilidade sua, né, levar isso adiante. Então, isso é uma coisa que eu penso até hoje, né? Ser responsável em tocar o serviço, né, e levar essa mensagem adiante. Tamo junto. Bacana, Reginaldo. Porra, que episódio massa, cara. Bom, para quem ficou, então, até o final, lembra aí, né, mais uma vez, se você tem ou acha que tem problema com drogas, mantenha aí sua mente aberta, dê a si mesmo essa oportunidade, tá bom? E se você quiser realmente encontrar uma reunião de narcóticos anônimos, entre em nosso site na.org.br e lá você pode encontrar reuniões presenciais e reuniões virtuais. Ou ligue para nossas linhas de ajuda 132 e 3003 5222. Repetindo, 132 ou 3003 5222. NA também pode ser encontrado no Facebook, Instagram e YouTube. Basta digitar Narcóticos Anônimos em suas redes sociais para encontrar nossos canais oficiais. E na descrição deste episódio tem nosso link para outras plataformas, reuniões de NA e revista Unidade de Serviço. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Reginaldo. Só para deixar registrado aqui, é que é um domingão de manhã que a gente está fazendo essa gravação, né, cara? Maravilhosa. Esse episódio ele faz parte da revista Unidade de Serviço da região Nordeste. Se você quiser ter acesso a todo o conteúdo das nossas revistas, é só entrar no site na.org.br.
vai na aba periódicos e lá você vai encontrar o nome da nossa revista, revista Unidade de Serviço, e vai ver todas as edições anteriores. Obrigada a todos e a todas que estão fazendo parte deste serviço e para aqueles que ficaram conosco até o final deste episódio. Um forte abraço em espírito de unidade e serviço. Forte abraço a todos, em espírito de unidade e serviço. E não esqueça, só por hoje Só por hoje funciona. funciona. Legal. Show. Reinaldo, pô, obrigadão mesmo, cara.